nós expulsamos no Teu nome, Jesus, e colocamos, Pai, essa reunião, meu Pai, todos os que estão aqui, os que vão assistir também, estão tudo nas Tuas mãos, Pai. Muito obrigado, é o que eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, em nome de Jesus. Diga assim comigo: Senhor Jesus, fala comigo através da Tua palavra. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus. Graças a Deus. Amém? Povo santo de Deus, boa tarde. Boa tarde a todos que vão assistir essa mensagem também, em qualquer horário, né? Para quem vai assistir, boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, independentemente de qual horário que você vai assistir. Mas você que me assiste agora, se você tem a oportunidade de estar na igreja, esteja. Não seja como muitos aí fora falam, não, os desigrejados, né? Que falam assim: mas eu estou assistindo em casa, eu estou vendo em casa, eu estou servindo a Deus em casa. Não, se você que me assiste tem a oportunidade de estar numa igreja, não deixe essa oportunidade passar. Porque a igreja, para ser igreja, o corpo tem que estar reunido. O membro longe do corpo. Eu quero que você que me assiste, guarda isso no coração. O membro longe do corpo, ele morre. Tá? Esse negócio que uma pessoa só em casa é a igreja, isso é conversa do diabo. Então você que me assiste, procure uma igreja. Você que ainda não vai. Tá? Se você vai, fique firme na sua. Tá bom? Se você não vai em nenhuma igreja, eu convido você a fazer parte dessa família chamada Graça de Deus, tá? Nós estamos aqui na Igreja da Graça, em Barretos. É a nossa segunda Igreja da Graça, tá? Da cidade de Barretos. Bom, o nosso endereço é Rua Tenente Afonso Câmara Filho. O número é o 29, no Jardim Califórnia. Se você não vai em nenhuma igreja, esteja. Nós estamos na reunião das 2h da tarde, 7h30 a gente tem outra, tá bom? Então você que não vai em nenhuma igreja, tá aí o convite para você, tá? Mas você que já vai, fica firme. Não cai nessa conversa não, que assiste em casa, eu sirvo em casa, nada disso. Isso é conversa de Satanás, tá bom? Mas vamos à mensagem, à palavra de Deus. Hoje eu estou falando sobre atitude, e o título da nossa mensagem é 2 problemas resolvidos com uma atitude. Você gosta de anotar? 2 problemas resolvidos com uma atitude. E eu falei de manhã hoje, tem pessoas que elas são de oração, tem pessoas que elas é esforçada na oração, só que às vezes o que falta na vida de muitas pessoas é atitude. E você que está aqui na igreja, você que me assiste em casa, você pode olhar para a Bíblia Sagrada, que todas as pessoas que alcançaram o milagre das mãos de Deus, todas elas tiveram que tomar uma atitude. Tiveram que fazer, vamos assim dizer, a parte dela. A Bíblia conta um caso, não vou lá, mas a Bíblia conta um caso de uma mulher que havia 12 anos, a Bíblia fala isso em Marcos 5, que ela havia 12 anos que havia sofrendo de um fluxo, uma hemorragia interna, né? Em Lucas até fala que ela havia gastado todo o dinheiro dela com médico, todas as economias dela com médico, com a medicina, e o caso dela não havia sido resolvido.
E a Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus. E isso nasceu no coração dela uma fé, que gerou o que nela? Uma atitude. Ela simplesmente pensou com ela mesma: bom, esse homem é poderoso, então eu vou somente tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. E resumo da história. A Bíblia diz que Jesus virou para ela e falou: vai, porque a tua fé te curou. Ou seja, a atitude que ela teve na fé, ela alcançou a cura. Sabe, meus irmãos e amigos que me assistem, Deus, Ele é poderoso. Isso aí é inevitável. O poder de Deus é grande. Só que Deus, Ele trabalha em parceria com o ser humano. Não que Deus precise da gente para trabalhar. Ele não precisa, Ele é poderoso. Mas Deus, Ele conta com a nossa parceria. Eu costumo dizer que Deus não tem filhinhos de papai. Né? Sabe aquele filhinho de papai que o papai dá tudo que ele quer? É o famoso filho Nutella, né? Criado em apartamento, que não tem contato com terra, não tem contato com nada. O papai, tudo que o filho pede, o papai dá, né? Então Deus não tem filhos assim. E por mais que Ele queira, Ele pode. Se Ele quiser, sem precisar da nossa ajuda, agir em nossa vida, Ele pode. E tem muito crente que espera exatamente isso, né? Mas vai esperar sentado num sofá confortável. Porque Deus, Ele conta com a nossa atitude. Mesmo que seja uma atitude simples que a gente tome, mas Ele conta com a nossa atitude. Conta. Eu falei de manhã que Deus, Ele criou os céus e a terra, criou os animais, mas quem deu o nome para os animais foi o Adão. Foi o Adão que deu o nome para os animais. Olha a inteligência dele, né? Quantos animais a gente não tem no mundo, né? Não dá para falar, não dá para contar. Tem um monte: cabrito, cavalo, bode, maritaca, papagaio, elefante, leão, e por aí vai. E a gente saber que foi um homem que deu nome a todos eles. Para vocês verem, né? Vocês que estão aqui, que me assistem. O tanto que o ser humano tem capacidade. A gente tem capacidade. O problema de muita gente é o famoso ditado lá fora que diz, né? Às vezes a pessoa tem preguiça de pensar. Mas ela tem capacidade. Você vê que um só homem, deu nome a tantos animais. Ou seja, Deus não fez aquilo que Ele deveria fazer. Por exemplo, você que me assiste agora, graças à tecnologia, a gente pode chegar aonde a igreja muitas das vezes não pode chegar, através da rede social. Ou seja, alguém inventou essa rede. Alguém inventou o celular. Alguém inventou o computador. Alguém inventou a internet. Foi Deus que criou a internet? Claro que não. Mas Ele deu capacidade para um homem criar. Um homem que teve uma atitude, não ficou de braço cruzado, mas um homem que teve uma atitude e criou. E graças a Deus a gente pode pregar o Evangelho, tanto aqui na igreja presencialmente, quanto às vezes pessoas que não podem estar aqui. Às vezes pessoas que estão na cama de um hospital, às vezes pessoas que estão debilitadas, né? Pessoas que não têm condição de estar dentro de uma igreja. Ou seja, a gente pode, graças a uma pessoa inteligente, que tomou uma atitude, não ficou só na ideia. Tudo que existe hoje nasceu da ideia de
De alguém. Alguém teve a ideia de inventar o celular. Alguém teve a ideia de inventar a internet. Alguém tem a ideia de inventar o microfone sem fio. Ó, que maravilha, não tem fio. Alguém teve a ideia, que não ficou só no papel. Mas a pessoa foi lá e batalhou, lutou e conseguiu. Então Deus, Ele não vai fazer o que a gente tem que fazer. Eu já falei várias vezes isso. Tem gente que fica naquela, estou descansando em Deus. Aí o tempo vai passando, a pessoa vai envelhecendo, a oportunidade vai indo embora, aí a pessoa passa por essa vida sem realizar nada. Que triste, né? Eclesiastes 9:10, se vocês ainda não procurou, pode procurar. Você que está em casa ou não sei onde você está, quiser acompanhar também. Olha o que o sábio Salomão, ele diz. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer o seguinte: aproveita a oportunidade. Amém? Eu falei de manhã, Eclesiastes 9, verso 10. Eu falei cedo que às vezes tem pessoas que eu não sei o que ela espera. Eu acho que ela está esperando Deus descer na terra, falar para ela assim, minha filha, vai lá. Não sei. Eu acho que tem pessoas que esperam Deus descer na terra, na cama dela, na beira da cama, falar, eu sou Deus. Vai lá amanhã que eu abri a porta. Deus não vai fazer isso. Mas Deus, Ele nos mostra o quê, povo santo? Sinais. Amém? Por exemplo, lembra do Neemias? A Bíblia diz que o Neemias, a cidade de Jerusalém havia sido destruída. E a Bíblia diz que o Neemias, primeiro de tudo, o que o Neemias fez? Ele foi orar. Ele não tomou nenhuma atitude, ele foi orar. Ele chorou, foi se lamentar, passou dias orando, chorando, pedindo a Deus. Até que um dia, o que aconteceu? O rei, na época de Neemias, percebeu que o Neemias estava triste, andava triste. E o rei virou para o Neemias e falou, ô Neemias, por que você está triste? Você está doente? Você está precisando de alguma coisa? Eu pergunto para vocês, não foi uma oportunidade que Deus deu? Sim. O rei reparou que o Neemias estava triste. Deus fez isso. Mas antes de tudo, o que o Neemias fez? Ele orou. E Deus deu a oportunidade para o Neemias expor a situação que ele estava passando. Se fosse muitos crentes hoje, nem ia falar assim, não, está tudo bem, está tudo tranquilo. É que nem eu falei de manhã. Tem gente que usa aquela desculpa da sunamita, né? Tudo vai bem. Só que a pessoa não entende que a sunamita, ela falou tudo vai bem para o marido. Porque o marido não ia poder resolver o problema dela. Mas quando ela chegou diante do profeta Eliseu, o que ela fez? Ela desabafou. Ela não ficou falando, não, está tudo bem, eu só vim aqui visitar o senhor. Só vim aqui tomar um café com o senhor. Não. Ela colocou tudo em pratos limpos. Falou, o negócio é o seguinte, profeta, homem de Deus. Eu não pedi para ter filho. Meu filho está lá em casa, está morto. Ou seja, ela aproveitou o quê, povo santo? A oportunidade. E às vezes tem crente que Deus está mostrando sinal para ela que Deus está no negócio e ela fica. Tudo vai bem, está tudo bom. Lembra do José? José, quando estava preso, ele interpretou o sonho do copeiro e do padeiro. O padeiro foi enforcado, o copeiro absorvido. O que o José virou para o copeiro e disse? Quando você estiver diante do faraó lá, lembra do Zé aqui, viu?
Eu pergunto para vocês, ele foi errado em ter dito isso? Claro que não. Jesus disse, irmãos, que a nossa luz ela tem que o quê? Brilhar. Exatamente. Jesus ele não disse assim, que brilhe a luz de Deus entre os homens. Não. Jesus ele virou para o povo e disse assim, ó, que brilhe a vossa luz diante de quem? Dos homens. Ou seja, não é que a gente tem que ser o bambambam, de jeito nenhum. Mas através da nossa vida nós glorificamos a Deus. Mas é nós que temos que o quê, povo santo? De nos apresentar. Uma luz, Jesus disse isso, que uma luz ela é escondida debaixo da mesa, ela pode iluminar? Não pode. É que nem aquela pessoa que ela sabe fazer o negócio, ela sabe como é que faz, ela fica, mas um dia Deus vai me ver. Não, Deus está vendo. Só que as pessoas também têm que ver. As pessoas também têm que ver. Jesus ele disse que o evangelho seria pregado até a última criatura. E como que isso iria acontecer? É o que nós estamos vendo hoje, através da rede social. Enquanto tem gente usando o Facebook e o YouTube para colocar porcaria, coisa nojenta, a gente está aqui falando da palavra de Deus. Mas se eu não apresentar, alguém vai ver. Se eu não aproveitar os recursos que eu tenho na mão e fazer, a coisa vai acontecer? Não vai. Então Deus ele está dando a oportunidade. Deus preparou recursos. Tem aí o celular, o microfoninho, tem a igreja aqui. Então Deus ele tem preparado o recurso. Ou seja, a nossa luz tem que brilhar, mas não é para a gente se aparecer. Não é para a gente ser o bambambam, não. É para Deus aparecer através de quem? De nós. Amém? Mas a nossa luz ela tem que brilhar. Não adianta a pessoa querer ficar escondida, né? É ao vivo. Não adianta a pessoa querer ficar escondida que não vai aparecer. Tem gente que ela fica no cantinho dela lá. Às vezes o patrão está procurando alguém para preencher a vaga de gerente e a pessoa está lá. Vai chegar a minha vez. Se a pessoa não apresentar a oportunidade, não se apresentar a oportunidade, não vai chegar não. Se ela não deixar a luz dela brilhar, oportunidade vai passar. E o mais triste disso tudo é que às vezes o ímpio acaba ganhando, né? E o crente fica lá, chupando o dedo. Não deveria. Amém? Olha o que o Eclesiastes diz, ó. Eclesiastes 9:10 diz assim, ó. Olha lá. E tudo que te vier à sua mão, faça com a força de Deus. É assim? Não é, né? Tudo quanto te vier à mão, fazei-o conforme a sua. Então o esforço tem que ser nosso. Ou seja, a oportunidade vai vir. Mas vai vir nas nossas mãos, mas é a gente que tem que fazer. Olha o que ele diz, continua dizendo. Tudo que tiver à mão para fazer, faça conforme a sua força. E as suas forças, né? Porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obras, nem projetos, e nem conhecimento nenhum, e sabedoria alguma. Ou seja, depois que morre, acabou. Quando a pessoa morre aqui, o projeto morre junto. E quantas pessoas que morreram sem conseguir comprar o que queria, sem conseguir se formar em tal coisa, sem conseguir trabalhar naquilo que gostava, sem conseguir desfrutar dessa vida. Infelizmente, irmãos, e você que me assiste,
Tem gente que passou por essa vida que ela não viveu, ela sobreviveu. Ela só trabalhou para quê? Para pagar a conta. Mas ela não conseguiu conquistar o que ela queria, não conseguiu alcançar o que ela desejava, não conseguiu chegar onde ela queria chegar. Por quê? Porque desperdiçou a oportunidade. Veio nas mãos dela e ela não fez o quê, irmãos? Aproveitou. Então a gente tem que aproveitar. A nossa vida aqui é tão curta. Cada dia que passa nós estamos, como dizia um pastor, cada dia que passa nós estamos nos aproximando da eternidade. Eu, esse ano de 2025, eu vou fazer 41 anos. Daqui a pouco chega a minha hora. Não sei quando, mas daqui a pouco chega. E aí, eu vou passar por essa vida, eu coloquei isso no coração. Eu vou pregar a palavra de Deus enquanto Ele me der a oportunidade. Seja aqui para vocês, aqui na igreja, ou você que me assiste agora, na rede social. Não importa, eu vou pregar, vou fazer, vou cumprir aquilo que Deus colocou no meu coração. Aquilo que Deus me deu. Não vou rejeitar a oportunidade. Porque eu não quero passar por essa vida sem alcançar aquilo que Deus tem para mim. De jeito nenhum. Porque a eternidade a gente não vai precisar mais pagar a conta, vai? Eternidade a gente não vai precisar correr atrás de sonhos. Vai nada. Eternidade é descanso, é paz. É um lugar que a gente vai viver sem luta, sem problema, sem nada. Então a gente tem que correr atrás aqui, enquanto Deus nos dá a oportunidade. Amém? Agora, por que o título da mensagem é uma atitude? 2 problemas resolvidos com uma atitude. Vamos lá. 2 Reis 4, verso 1. E era 2 problemas mesmo para ser resolvido. Que com uma atitude foi resolvido. 2 Reis, capítulo 4, verso 1. Uma palavra que nós conhecemos e muito bem. Mas essa mulher aqui, ela foi uma pessoa de atitude. Ela não ficou vendo as coisas acontecer como muitos hoje ficariam. Ministro, fazer o quê? Eu já fiz o que eu deveria fazer. É a vida, né? Tem muitos que estão aí, é a vida, né? A culpa é do governo. Irmãos, sempre existiu governo, sempre existiu presidente, sempre existiu. Eu estava acompanhando na história, eu gosto muito de história. Eu estava olhando a história dos presidentes mais antigos. O Brasil viveu tempo difícil. Nós passamos numa época no Brasil da ditadura militar, onde as pessoas eram presas, às vezes por cantar certas músicas, às vezes por fazer certas coisas. Nós vivemos nesse país, nós vivemos no Brasil esse tempo, mas teve pessoas que nesse tempo se sobressaíram, foram bem-sucedidas. Ou seja, governo sempre existiu, presidente sempre existiu, então a culpa não é de ninguém. Se a gente não está chegando aonde a gente quer, o culpado somos nós mesmos. A verdade é essa. A culpa não é do fulano, do ciclano, a culpa não é da direita, da esquerda, não. A culpa é nossa. Por às vezes a gente ter a oportunidade nas mãos e não aproveitar. Amém? Olha lá. 1 Reis... 2 Reis 4:1, perdão. É 2 Reis, né? Diz assim, acharam? Diz assim: e certa mulher viúva de um dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, teu servo, está morto. E o Senhor sabia que esse teu servo temia quem? O Senhor Deus.
Mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Ou seja, a gente conhece essa história. Ela tinha uma dívida impagável. Aliás, a dívida dela não era impagável, era pagável. Só que o problema é que ela não tinha condições de pagar a dívida. Porque naquela época a mulher não trabalhava. Era o marido que sustentava a casa. Então o marido dessa mulher, o que aconteceu? Ele morreu, aconteceu uma situação que ele veio a falecer. Só que a dívida não morreu, né? O marido morreu, mas a dívida ficou. Ela precisava que o problema fosse o quê? Solucionado. Agora eu pergunto, ela ficou de braço cruzado? Não. Em outras palavras, por isso que o título da nossa mensagem é esse. Ela tinha 2 problemas para ser resolvido. Um financeiro, o outro familiar. Por quê? Por causa da vida financeira, a família estava sendo o quê? Abalada. Os credores queriam levar os 2 filhos dela. Ela não ficou, ah, meu Deus do céu, fazer o quê, né? A vida é assim mesmo. Não. Primeira coisa que ela foi fazer, ela foi procurar Deus. Porque ela foi diante do profeta que representava Deus. Primeira coisa que a gente tem que fazer, orar, buscar Deus. E Deus vai fazer o quê, povo santo? A parte dele. Só que essa mulher também fez a parte dela. Olha o versículo 2. Olha lá. E Eliseu perguntou, mulher, eu vou te emprestar um dinheiro para você resolver o problema. É assim? É nada, né? E Eliseu perguntou, mulher, o que posso fazer por você? Diga-me, o que é que você tem em casa? E ela respondeu, essa sua serva não tem nada, senão em casa, senão a não ser um jarro de azeite. Na tua Bíblia está uma botija. Na nova versão Almeida está um jarro. É a mesma coisa. Ou seja, o profeta Eliseu não falou para ela, mulher, nós vamos orar aqui, o milagre vai acontecer. Deus vai tocar no coração dos credores e vai perdoar a sua dívida. Foi assim? Foi não. Mas se fosse muito crente hoje, preguiçoso, iria fazer esse tipo de oração, né? Ó Deus, toca no coração do credor para ele perdoar a dívida, né? Se fosse muitos crentes hoje preguiçoso, iria fazer isso. Mas ela não fez. O Eliseu falou, mulher, eu vou fazer minha parte. Eu sou representante de Deus. Mas o que você tem? O que você pode fazer? Qual que é a sua atitude? Foi o que ela falou. Eu não tenho nada a não ser uma botija de azeite. E era o suficiente. Amém? É o que eu sempre falo, irmãos. Deus não vai pedir aquilo que a gente não pode fazer. Deus vai pedir o que é simples, o que a gente pode, mas Ele quer que a gente faça. Deus, Ele vai fazer o milagre. Deus, Ele fará o impossível. Mas Ele quer que a gente faça a nossa parte. Ele quer que a gente faça a nossa parte. Amém? Ele quer que a gente faça. E às vezes tem pessoas que nem a parte dela ela faz. Aí quer que Deus faz a parte dela. Não. Se você for ler o resto dessa história, você vai ver o que o Eliseu falou para ela. Então você vai, de porta em porta, vai pedir vasilhas de azeite. Aliás, perdão, você vai pedir vasilhas emprestadas. O que ela fez? De porta em porta. Ô, dona Chiquinha, me empresta uma vasilha aí?
Ô, seu Madruga, me empresta uma vasilha aí. Ô, Kiko. Ô, dona Florinda, né? Para não dar nome para ninguém. Me empresta uma vasilha aí. E a Bíblia diz que depois que ela conseguiu as vasilhas, o que aconteceu? O azeite se multiplicou. O que eu falei de manhã, eu vou repetir agora. Deus não queria só resolver o problema da dívida dela. Amém? Deus queria dar para ela uma fonte de renda. Porque não ia adiantar ela só resolver o problema da dívida. Como que ela ia sustentar 2 filhos, viúva? Então Deus, meus irmãos, Deus é maravilhoso. Ele nos dá muito mais do que pedimos ou pensamos. Só que Ele quer que a gente tome uma atitude. Ela só fez o que era simples. É difícil você bater de porta em porta e pedir vasilha emprestada? Não é difícil? É nada. Você vai bater de porta em porta, se você tem um bom relacionamento com as pessoas, a pessoa vai te emprestar uma boa. Ou seja, e depois que o azeite veio, depois que ela conseguiu as vasilhas, o azeite multiplicou. Aí ela pagou a dívida e se tornou uma vendedora do quê? De azeite. Eu brinquei com os irmãos, né? O azeite naquela época valia ouro. Até hoje vale, né? Um vidro de azeite hoje é 30 conto. É mais, né? 43. Teve uma irmã hoje cedo que falou assim que tem azeite que custa 50 reais. Falei, meu Deus do céu. Mas o azeite galo, né? É um dos azeites mais caros que existe. E você vê, essa mulher se tornou uma vendedora de azeite. Por quê? Na época o azeite era uma das coisas mais usadas que existia. Imagina, né? Imagina o tanto que essa mulher não lucrou. Ou seja, a Bíblia não fala, mas ela conseguiu pagar a dívida e conseguiu um pé do quê? De meia, né? Conseguiu uma fonte de renda. Mas tudo diante do quê, povo santo? De uma atitude. Amém? Para a gente encerrar aqui a mensagem, olha o que a Bíblia diz em João, Evangelho. João capítulo 6, isso. Fala da multiplicação dos pães e dos peixes. E você vê, né? Jesus, ele... Se Jesus estivesse perguntando hoje para muito crente, eu acredito que tem muito crente hoje que não ia saber responder. Porque Jesus virou para os discípulos e disse assim, ô Felipe, e aí, como que a gente vai comprar azeite? Se fosse muitos crentes hoje, ia responder, Senhor, não sei. O Senhor que é o dono do milagre, o Senhor não sabe, eu vou saber. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Jesus estava experimentando eles. Por quê? Porque Jesus queria que eles tomassem o quê, povo santo? Atitude. E às vezes tem gente hoje que o milagre está batendo na porta dela, ela está... O milagre está batendo na porta dela, ela está... Será que é para mim? Irmãos, se você busca Deus, Deus ele vai te mostrar a direção. Mas Ele não vai descer aqui na terra para te falar onde você tem que ir. Ele vai te mostrar o quê? Os sinais, a oportunidade. Né? E às vezes a pessoa deixa passar. Olha lá o versículo 6. O 5, né? Vamos no 5. Então Jesus, erguendo os olhos, vendo uma grande multidão, se compadeceu.
que se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhe dar de comer? Eu pergunto, existia padaria naquela época? Claro que não. Eu acredito que os discípulos deviam ter dado uma coçadinha na cabeça, mas Jesus está de brincadeira, está perguntando para nós. Ele que é o homem que opera milagre, está perguntando para nós o que a gente compra pão. Em Mateus 14, que fala sobre a multiplicação também, os discípulos queriam mandar a multidão embora. Senhor, manda esse povo embora aí, porque a gente não tem para dar para ele o que comer. E Jesus virou para a multidão e falou: não, dê vocês para eles. Jesus complicou mais ainda, né? Não, irmãos, Deus não complica. Deus, Ele quer de nós uma atitude. Deus vai fazer a parte dele, mas Ele quer que a gente faça a nossa. A gente não fica de braço cruzado esperando a coisa acontecer, não. Não estou querendo dizer que você vai agir, vamos assim dizer, precipitado, não é isso não. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. A Bíblia diz que o Davi, quando Golias estava afrontando o povo, enquanto estava todo mundo lá tremendo de medo, o Davi virou para os homens ali e falou: mas quem que esse filisteu pensa que ele é? E a Bíblia diz que aquilo chamou a atenção de um homem que estava ali, que foi falar para o Saul. Ou seja, irmão, atitude. Atitude. E às vezes tem gente que quer ficar brabo, né? Porque a pessoa não faz. Aí o outro começa a crescer. Está querendo se aparecer, tá vendo? Não, a pessoa tá fazendo a parte dela. Está se apresentando. Obviamente ela vai crescer. Ela vai se sobressair. É ou não é? E Deus também quer isso. A nossa luz tem que brilhar. Amém? Ao versículo 6, para a gente encerrar. Olha lá. Mas Jesus dizia isto para experimentá-lo, porque sabia o que havia do quê? De fazer. Ou seja, Jesus ele falou aquilo para fazer um teste. Para saber se eles estavam acordados. Para ver se eles estavam espertos, de olho. Para saber se eles estavam preparados, prontos. E às vezes muita gente, irmãos, Deus faz esse mesmo teste. E às vezes a pessoa, o que acontece? Ela acaba sendo reprovada. Porque o que falta nela é o quê? Atitude. Amém? Então que você que está aqui, você que me assiste, possa ficar com essa palavra. Tenha atitude. Porque 2 problemas foram resolvidos com uma atitude. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir nosso Deus. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus?